E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de mais nada aí, né, quero estar agradecendo aí as atividades de vocês aí, pelo bom trabalho, pelo empenho, né, de cada um de vocês aí, referente a todo esse histórico, todo esse conteúdo que a gente tem trabalhado desde o início do ano até o momento, tá? Porém, a gente precisa estar alinhando, né, alguns pontinhos aí, certo? Ou seja, referente às nossas atividades. Então, nessa aula de hoje, na verdade, vai ser mais em cima das nossas atividades, tá? Não referente a conteúdo ou matéria aplicada, tá? Eu preciso muito aí que vocês se atentem, né, aos prazos e também aí às postagens dessas atividades. Essas atividades, pessoal, elas precisam serem postadas aí dentro desse prazo, né, específico, e elas devem ser apresentadas lá via Google Sala de Aula, tudo bem? Então a gente vai manter aqui essa aula mais numa base de um alinhamento mesmo, né? Uma conversa, onde a gente vai estar colocando todos os pinguinhos nos is aí, dúvidas que vocês tenham referente às atividades, como postar, como produzir, tá certo? Então eu vou colocar uma a uma, né? Eu vou listar elas e eu vou mostrar elas na tela do computador, beleza? Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho aí, passo a passo, o que você precisa me apresentar até a data de hoje, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente vai estar, então, debatendo, né, alguns assuntos relacionados ao que a gente viu aí nesse primeiro trimestre, né, principalmente em relação às atividades, tá? O nosso foco aqui nessa videoaula, da vez agora, será a atividade postada, certo? Ou seja, quais delas? Lembrando, a gente teve aí ao longo do primeiro trimestre aí 4 atividades, certo? Lembrando que a primeira seria a postagem das atividades que nós fizemos presencialmente, tá certo? Até para a gente ter um controle e validação dessas notas. E nesse momento aqui, eu estou com o Google Sala de Aula aberto, tá? Lembrando que eu estou simulando aqui a conta do aluno, né? Lembrando que para você ter acesso a esse mesmo ambiente aqui, né, no Google Sala de Aula, você precisa estar logado na conta na qual você configurou aí para estar se adentrando aí, né? Ou seja, está entrando aqui nessa turma, tá certo? E, então vamos lá, eu estou aqui na turma então do 8º ano, perfeito? Na aba Mural, onde eu tenho todas as informações e comunicações, né? E interatividade nossa aí ao longo desse período que a gente tem feito as nossas atividades, né? No caso, com relação aí ao período de isolamento, né? E aqui nessa aba eu tô colocando para vocês aqui então em atividades, certo? É onde que nós vamos poder visualizar todas as nossas atividades aqui no Google Sala de Aula, perfeito? Então na aba atividades vocês vão ter aí ao longo de 4 tarjetas aqui, onde eu clicando em cima delas eu vou poder estar visualizando, né, com maior detalhes aqui, tá? O que seria as descrições aí das nossas atividades, as postagens desde videoaulas, né? Assim como vocês também têm acesso a essas videoaulas também mediante ao JM Educacional, ok? Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira atividade, né, na qual eu estou abrindo aqui, tá, para vocês, tem como visualizar ela aí de forma mais detalhada, tá? Só eu clicar aqui em ver atividade. Quando eu faço isso, eu caio aqui nesse ambiente dessa tela aqui. Lembrando que essa é a primeira atividade que a gente precisava postar, né? Tratava-se aí justamente das atividades que nós fizemos de pintura em sala de aula. Lá nós tínhamos o seguinte, né, pela frente. A gente produziu aí desenho e pintura, correto? Que foi aquela atividade em que nós produzimos aí o desenho versus a pintura, ou seja, de um lado da folha a gente produziu um desenho só formado por contornos, e aqui no lado direito a gente teria a mesma imagem, o mesmo desenho, a mesma pintura, só que aí no seu formato de pintura, ou seja, não existia contorno e sim o seu formato, um estilo que você escolheu aí para poder estar pintando, tá certo? A segunda atividade que vocês tinham aqui seriam os estilos de pinturas diferentes, ou seja, vocês iam usar aí a técnica de um pintor, né? E vai comparar aí ao outro lado da folha. No caso, a gente ia ter aí a folha de sulfite, né? Dividimos aí
a folha praticamente pela metade, e aí escolhemos uma obra para pintar do lado esquerdo e outra obra para pintar do lado direito. E aí a gente iria confrontar essas duas pinturas, ou seja, a gente ia fazer uma comparação, a técnica em que um artista pintava e a técnica do outro artista, ou seja, são estilos diferentes aí de pintura. E aí a terceira atividadezinha que a gente fez presencial seria aí a pintura em suportes diferentes, onde eu pedi para vocês que produzissem aí, né, a pintura tanto, né, a mesma imagem, ou poderia ser aí imagens diferentes, mas o suporte, né, que é o caso aí, é o material em que nós aplicamos aí a pintura, ele estaria aí sendo em condições diferentes. Por exemplo, eu sugeri para vocês aí que fosse, por exemplo, um tecido, né? E o outro seria um EVA. Você pode usar aí uma folha de papel no lugar do tecido, caso você não tenha, né? Um dos dois aqui. E aí você pode substituir também aí esses materiais, né? Você pode pintar em madeira, você pode pintar em EVA, você pode pintar em tecido, você pode pintar em papel, enfim. Só que eu tinha que ter aí dois tipos de suportes diferentes, ou seja, dois materiais a serem pintados de formas diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sugeri aqui para vocês aqui que vocês tivessem aí, né, no caso da videoaula, um tutorial, né, para vocês poderem estar postando, e vocês têm aqui a própria videoaula, né, ilustrando melhor o que é para ser feito nas atividades e o que qual que é a proposta, né, dessa matéria, né, que a gente estava discutindo aí. Então, você iria fazer o seguinte, o próprio tutorial te ensina como fazer a postagem, tá? Mas para que você entenda, caso você ainda não tenha postado, essas atividades elas teve, né, os seus prazos aí prorrogados. Mas lembrando que aí a gente tem até a sexta-feira para poder tá fazendo as postagens, certo? E com exceção da última atividade que vocês vão ver na sequência ali, que é de formulários, que pode ser postada até as 2 horas da tarde da próxima segunda-feira, certo? No dia 25. Então vamos lá. No caso, vocês, para estar fazendo a postagem, né, vamos supor que vocês produziram aí as atividades de vocês, tá certo? As 3 atividades, você vai clicar aqui em adicionar ou criar, tá certo? Aqui ilustra bem o que eu estou explicando agora, tá? E aí você vai fazer o upload, né, do arquivo, seja do seu smartphone, seja do seu PC, tá? Se você for fazer pelo PC, você precisa escanear aí, né, ou digitalizar aí as suas atividades. Se você for fazer pelo seu smartphone, basta fotografar as atividades, né? E aí você está fazendo a postagem delas aqui individualmente. Então seriam 3 arquivos aqui que a gente vai estar fazendo, certo? Aconselho pelo celular aí no caso, né, pelo smartphone, a postagem da atividade, que seria um meio até mais rápido aí para vocês estarem efetuando isso daí com êxito, beleza? Ok, então eu vou estar voltando aqui então na aba de atividades novamente, tá? Vou fechando aqui essa primeira atividade. E a gente vai para a segunda atividade, ou seja, agora a gente está falando de pintura impressionista, tá? Pintura impressionista, pessoal, eu pedi a vocês para que, no caso, tá, vocês tivessem o acesso aí, né, ou baixassem aí o aplicativo para poder estar efetuando essa atividade. Só lembrando, tá, que a gente tem uma temática a ser trabalhada aí na pintura impressionista, não é simplesmente você fotografar e aplicar o filtro, tá? Você vai, além disso, você precisa aplicar sobre a sua imagem, certo? Ou seja, você vai produzir a sua imagem aí, seja um ângulo legal e tudo mais, e vai aplicar o filtro, tá? O aplicativo sugerido aqui para vocês aqui foi esse aqui, ó, Picasa All Art, tá? Eu tô até deixando aqui para vocês aqui em aberto aqui, caso você que não tenha feito ainda, né, dê tempo de você postar até a sexta-feira dessa semana, certo? Lembrando que o prazo se encerra antes, tá? Eu digo para poder pelo menos estar com a atividade postada aí. Vamos lá. Então, se você tiver aqui o Picasa, né? No caso já instalado, você vai fotografar e aí aplica o filtro, né? Na sua imagem e você vai estar postando essa atividade aqui também, tá? Em anexo. Então, você vem aqui, adicionar ou criar, vai lá atrás da sua imagem já com o efeito aplicado e aí clica para entregar aqui para a gente aqui,
faz o upload da imagem e não esquece, tá? Marca como concluída após você finalizar ela aí, ok? Fechando aqui, vamos voltar então agora na atividade da tarja 3. Ou seja, aqui já seria uma imagem, né, já produzida, ou seja, a gente está falando de uma pintura expressionista. A pintura expressionista, a gente teria aí uma temática, né, onde eu falo para vocês as características aqui na videoaula, tá? Então, assistam a videoaula aí, justamente prestem atenção na parte em que eu falo sobre as características da pintura expressionista. Na pintura expressionista, vocês vão basicamente aí se atentar aí às temáticas, né? Ou seja, envolve a tristeza, a solidão, aquela questão da deprimência, né? Então, o fato do indivíduo estar naquela condição de tentar se expressar, né? De certa forma, mas ele vai se expressar mostrando essas características, ok? E aí você vai fotografar, você vai produzir uma fotografia que envolva um desses temas aí, tá certo? E aí você vai usar esse aplicativo aqui para aplicar aí o filtro expressionismo, certo? Esse filtro aqui você vai aplicar sobre a fotografia que você criou, que você produziu, né, com a temática aí, né, com esse tema expressionista aí, né, essas características aí, e aí você vai também estar anexando para a gente. Então, vou estar abrindo ela aqui. Então, você fotografou, vai aplicar o filtro, e aí você vem e anexa ela aqui também. Vai adicionar aqui ou criar, vem aqui e faz o upload desse arquivo da fotografia aí. Terminou, concluiu, entregar e marcar como concluído. Perfeito? E aí, por fim, a gente vai à nossa última atividade. Pessoal, uma atenção aqui, tá? Essa videoaula está sendo gravada na data do dia 20, né? Ou seja, estou gravando essa videoaula para postar ela dentro do prazo, que seria até quinta-feira, né? Ou seja, até o dia 21. Ou seja, o que antecede aí as datas de fechamento. Porém, essa atividade aqui é a única, tá? Que você pode me postar até o dia 25 de maio, ou seja, nessa segunda-feira. Porém, só até às 14 horas. As demais, pessoal, é até a sexta-feira. Eu deixei em aberto aqui, caso, né, alguém não consiga postar dentro do prazo, porque isso daqui será bloqueado na sexta-feira às 23h59. Tá certo? Então eu estou deixando aqui em aberto até segunda-feira, mas só serão aceitas as atividades até a sexta-feira, ok? Passada, no caso aí, né? Que é a sexta-feira, que seria do dia 22, tá certo? E essa daqui é a única atividade que vocês podem estar postando aí nessa data de hoje até as 14 horas, perfeito? Então, seria isso. Basicamente, pessoal, essa videoaula era mais para alinhamento, ou seja, para você saber o que você precisa postar aí para mim aí, tá certo? Para poder estar fazendo aí o fechamento das notas de vocês e também validar aí a sua presença, ok? Então, espero que eu tenha ajudado, tenha clareado para vocês aí essas informações e não deixem aí de postar as atividades de vocês, perfeito? Qualquer novidade, eu estou aqui no Google Sala de Aula, pode mandar um comentário, pode mandar aí a sua pergunta aí, que a gente, na medida do possível, estaremos aí, né, no caso aí, fazendo essa interatividade aí, beleza? Então, forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.